E aí, rapaziada, tudo bom? Eu sou o Matheus Otanabe e vou estar apresentando para vocês sobre as células eucariontes e procariontes. Vamos lá. Bom, primeiramente, quando você ouve falar em células, uma das primeiras coisas que você poderia pensar seria você mesmo. Afinal, os seres humanos são formados por células. E segundo a teoria celular, todo ser vivo é formado por células. Portanto, nós somos seres vivos. Mas afinal, partindo desse princípio, a gente vive falando de célula, mas o que são células? As células elas são as menores unidades vivas e elas desempenham diversas funções vitais para se manter vivas, sendo elas a respiração, a digestão, a reprodução e a síntese proteica, produção de proteínas. Existem dois tipos de células, as células eucariontes e procariontes. As células eucariontes elas são mais complexas. Por quê? Elas possuem organelas membranosas. Ficou meio bugado, mas organelas elas são os órgãos das células. E elas fazem essas funções vitais que você tem. Elas fazem a manutenção. E por que membranosas? Porque elas são envolvidas por membranas para a secreção de substâncias que vão entrar e para a proteção delas mesmo. E uma característica das células eucariontes é que seu material genético, ou seja, seu DNA, que contém todas as suas informações genéticas, ele está dentro de um núcleo, protegido no núcleo. E os seres formados por células eucariontes, eles podem ser unicelulares, algumas algas e protozoários, ou pluricelulares, também chamadas de multicelulares, que podem ser os animais, inclusive nós. E podemos encontrar os seres eucariontes nos reinos protista, no reino fúngico, no reino plantae e no reino animário. Traduzindo, no reino dos protozoários e algas, no reino dos fungos, no das plantas e no reino dos animais. Bom, as células procariontes elas são mais simples, são menos complexas em relação às células eucariontes. Por quê? Começando que seu material genético ele fica disperso no citoplasma, ele não tem uma organização dentro de um núcleo. E os seres procariontes eles podem ser apenas unicelulares, ou seja, formados por apenas uma célula. Só que tem um porém. Esses seres unicelulares eles podem formar colônias, que são várias células unicelulares agrupadas para fazer uma troca de benefícios, seja troca de substâncias ou proteção contra o meio ambiente, para garantir a sua sobrevivência. É sempre uma troca de interesses, para benefício próprio. Bom, agora que eu finalizei aqui sobre apresentando as características, e a partir delas você pode ver as diferenças que existem. Então eu vou estar apresentando agora sobre as organelas, que são os órgãos das células. As organelas, elas são divididas em membranosas e não membranosas. As membranosas, elas existem apenas nas eucariontes, e as não membranosas, elas existem nas eucariontes e nas procariontes. Vamos lá. Bom, a primeira organela, uma das mais importantes, seriam os ribossomos. Os ribossomos eles produzem proteínas. Eles recebem um comando do núcleo e iniciam a síntese proteica. O retículo endoplasmático rugoso ele produz proteínas também e transporta essas proteínas, substâncias. Mas por que ele produz proteínas? É que ele possui na sua superfície ribossomos também, por isso que ele produz. E ele transporta essas proteínas por conta de canais que ele tem. E essas proteínas são enviadas para o complexo de Golgi, que eu vou citar mais na frente. Bom, o retículo endoplasmático liso, ele produz lipídios. Esses lipídios, inclusive, são utilizados para a formação dessas membranas. Ou seja, eles são compostos, eles compõem sistemas de membranas das células eucariontes. E além disso, e além de hormônios, eles são utilizados na produção de hormônios, como o estrogênio, que é responsável pelas características secundárias femininas, como o aumento das mamas, a afinação da voz, dentre outras. Outra função do retículo endoplasmático liso é que eles fazem a desintoxicação. Por exemplo, substâncias tóxicas para o organismo, como o álcool, eles se tornam ele mais fácil de ser excretado, facilitam a excreção. Vamos lá, o complexo de Golgi, ele recebe as substâncias, tanto as proteínas quanto os lipídios produzidos pelos retículos, e eles modificam essas substâncias. Por que eles modificam? Porque eles tornam elas mais especializadas
especializadas. Sei lá, eles recebem uma proteína e adicionam carbono nela para se tornar especializada em tal função. Ou um lipídio para a produção de um hormônio, eles especializam adicionando elementos. Então, eles recebem, modificam para especializar a substância, empacotam em vesículas, em pequenas bolsinhas, vamos dizer assim, e direcionam para ser armazenado ou utilizado. Os lisossomos, eles realizam a digestão celular, ou seja, eles lançam enzimas em corpos estranhos dentro da célula e digerem ele. Os peroxissomos, eles são semelhantes aos lisossomos, porque eles também utilizam enzimas, só que os peroxissomos eles eliminam toxinas. Um exemplo é o peróxido de hidrogênio, conhecido como a água oxigenada. Eles quebram essa molécula, esse composto, e tornam ela mais fácil para ser excretada também. Por exemplo, peróxido de hidrogênio, ou seja, água oxigenada, ela é quebrada, dividida em água, H2O, e oxigênio, que inclusive é utilizado pelo organismo. E a enzima responsável por essa quebra é a catalase. Além disso, os peroxissomos eles fazem a quebra de gorduras. Eles pegam gorduras com moléculas de gorduras grandes e transformam em pequenas para serem utilizadas também pelas células. Tudo é reaproveitado, vamos dizer assim. O núcleo, ele é uma organela também. Ele é envolto por uma membrana chamada carioteca. E o que o núcleo faz? Ele controla as atividades da célula, o metabolismo, a divisão celular, a síntese proteica, porque ele armazena o DNA, ele protege o DNA. E o DNA ele faz uma cópia dele e forma o RNA mensageiro. Você não vai compreender muito bem agora, mas basicamente isso. O DNA, que é uma fita dupla, ele forma um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro é direcionado para o ribossomo. E a partir disso ele forma proteínas. Bom, temos também as mitocôndrias, e as mitocôndrias ela tem um processo todo lá mais complexo, e elas fazem basicamente a síntese de a produção de energia, produzem energia. Essa energia é chamada de ATP, que significa adenosina trifosfato. E por último temos apenas nas células vegetais os cloroplastos, que eles fazem fotossíntese. Fotossíntese é o processo que você converte energia luminosa, a luz do sol, em energia química e glicose. Ou seja, converte energia luminosa a partir de água e CO2, você faz alimento e energia para a planta. Bom, rapaziada, acho que é isso. Não é uma matéria muito difícil, você precisa apenas compreender algumas diferenças e entender algumas funções das organelas. Aqui estão as principais, mas existem mais organelas. Uma delas são os centríolos, que ajudam na divisão celular também. Bom, é isso, rapaziada. Valeu!